Olá, eu sou Janaína Rocha Machado de Oliveira, estudante do curso de Filosofia da Unicesumar, vinculado ao Polo de Três Corações, Minas Gerais. Meu orientador é o professor mestre Antônio Alves Pereira Júnior e o trabalho que eu vou apresentar é Spinoza e Nietzsche, Concepções de Deus e a Crise de Sentido na Contemporaneidade. A contemporaneidade é marcada por uma crescente sensação de esvaziamento de sentido e por uma crise profunda de valores. A erosão das grandes certezas, sobretudo das fundamentadas em visões teológicas tradicionais, abriu espaço para novas investigações filosóficas sobre o lugar do ser humano no mundo. Neste contexto, destacam-se Baruch de Spinoza e Friedrich Nietzsche, que compõem concepções radicais sobre Deus e a existência. O conteúdo desenvolvido neste texto tem por objetivo examinar essas concepções de Deus e investigar como elas dialogam com a crise de sentido que atravessa o mundo atual. Ao revisitar Nietzsche e Spinoza, busca-se compreender de que modo suas filosofias podem oferecer, ainda hoje, caminhos para enfrentar a perda e referências e reconstruir em outras bases o sentido da existência. Adota-se a metodologia de pesquisa bibliográfica com análise qualitativa dos textos primários, Ética, de Spinoza, e obras como A Gaia Ciência e Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, além de dissertações, artigos científicos e estudos contemporâneos sobre o tema. A análise privilegia a comparação conceitual, o estudo da aplicabilidade das ideias ao contexto contemporâneo, o cruzamento com interpretações recentes. Sob a crise de sentido contemporânea, fenômeno complexo e multifacetado que exige diálogo entre diferentes filósofos e reflete a erosão dos valores tradicionais e a busca por novos fundamentos existenciais. Sobre Spinoza, Deus e natureza, ele diz: por Deus entendo ser absolutamente infinito. Propõe uma ética da imanência, Deus é igual natureza. Liberdade está em compreender racionalmente a necessidade universal. Deleuze diz que a ética é uma arte de viver. E Schopenhauer faz uma crítica. O panteísmo não explica o mal e o sofrimento. Nietzsche, a morte de Deus e a criação de valores. Ele diz em um de seus textos: Deus está morto e nós o matamos. Diagnóstico da crise moral cristã. A filosofia deve criar novos valores e afirmar a vida. Ele diz: as verdades são ilusões das quais se esqueceu o que são. Marton diz que a genealogia revela a fragilidade dos fundamentos morais. Sobre a leitura contemporânea, Han, Sociedade do Cansaço, revela que o sujeito é refém do imperativo de desempenho, e Harari fala que a erosão das grandes narrativas, desorientação existencial. Síntese filosófica. Spinoza, sentido pela imanência racional do todo, e Nietzsche, sentido pela criação autônoma de valores. Ambos mostram que a liberdade e o sentido só existem dentro da própria vida, não em instâncias transcendentais. Spinoza e Nietzsche oferecem caminhos distintos, mas complementares para compreender a crise de sentido na contemporaneidade. Spinoza propõe uma ética da alegria racional em que compreender a necessidade universal é libertar-se. Nietzsche anuncia a morte de Deus e convoca o ser humano à criação de valores diante do vazio. Schopenhauer, Han e Harari e Marton ampliam esse diálogo, mostrando que a crise também é histórica, social e cultural. Assim, o desafio atual é reconhecer o sentido dentro da própria vida, não em promessas transcendentais, mas na coragem de existir. O estudo está em construção, com perspectivas de aprofundar a análise e expandir as conexões com o cenário contemporâneo. Bom, agradeço a minha família pelo apoio e incentivo constante e ao meu orientador, professor mestre Antônio Alves Pereira Júnior, pela orientação criteriosa e também à comissão científica. Se vir mais longe,
foi por estar sobre ombros de gigantes.